Existe uma guerra no mundo do entretenimento e o espólio somos todos nós. This is where we fight! Oi, meu nome é Débora. Eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E se você tá por dentro do que tá rolando na cultura pop só nessa última semana, sabe que por causa da divulgação do trailer do próximo jogo de Assassin's Creed, com o seu respectivo protagonista polêmico, foi a causa para uma treta monstra nas redes sociais. No mundo e aqui no Brasil, o Twitter se transformou num verdadeiro campo de batalha. E muita da munição vinha do próprio YouTube, com criadores de conteúdo inclinados para um lado ou para o outro do debate político que a coisa toda virou. Olha que doideira! Já tá cheio de vídeo aí, inclusive de membros da Liga Nerdola, explicando e argumentando acerca dos motivos para o descontentamento dos fãs do jogo. Logo, falar sobre isso especificamente não vale muito a pena pra mim, por 3 motivos bem simples. Número 1, eu nunca joguei Assassin's Creed. Número 2, eu não uso Twitter. E número 3, acredito que esse canal não seja expressivo o suficiente para apenas falar mais do mesmo. Até porque do momento em que estou gravando esse vídeo ao da publicação, acredito que muitas águas vão rolar ainda debaixo dessa bela fonte japonesa feita de computação gráfica. Mas uma coisa nessa encrenca toda é interessante para mim e é o assunto que vou abordar nesse vídeo. Como você viu na thumb e no título, guerra de narrativas. É engraçado porque a gente vê esse termo pipocando por redes sociais, por posts, vídeos, comentários. E eu acho que esse último episódio e muitos outros que temos vivenciado aí acompanhando a cultura pop são indício de que é bom a gente aprender a definir esse negócio. O que é narrativa? Por que é usada como ferramenta? De que forma os produtores de cultura pop se utilizam dela para propagar mensagens, ideias, ideologias? Fica comigo até o fim do vídeo porque eu vou responder essas e outras perguntas que ainda podem surgir. Então, para entrar no pique, já clica nesse like, nesse botão de se inscrever e nesse sininho de notificação. Com toda a modéstia de um Satoru Gojo da vida, eu acredito que esse vídeo é daqueles que merece ser compartilhado. Que nem aquele que eu fiz sobre sexo na arte, bem recentemente, e que inclusive teve muito alcance graças a vocês. Gratidão desde já. E agora vamos pra guerra. Narrativa é um gênero literário que apresenta 5 elementos: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Numa tradução didática, narrativa é uma história contada sobre coisas que acontecem com pessoas em dado lugar e época. Precisa ter esses elementos para ser narrativa. O texto não pode conter mera informação pela informação. Como no exemplo a seguir: plantar feijões mágicos pode fazer com que a planta cresça até as nuvens. Viu só? Não tem personagem, não tem um fato, não tem um local, não tem um momento. É a fria informação pela informação. Eu posso pegar essa informação e transformar ela numa narrativa. Inclusive, eu tenho uma aqui no meu caderninho. João vendeu tudo que tinha para comprar feijões mágicos. Sabia que sua mãe não ia gostar, mas ele sabia mais ainda o quanto aquilo valeria a pena. No dia seguinte, em seu quintal, nasceu um pé de feijão cujo topo furava as próprias nuvens. Percebeu a diferença? Além de te dar informação, eu te dei um personagem, João, te dei o tempo, o período de um dia para o outro, te dei o espaço, tudo que rolou na casa e no quintal dele. Em consequência, te dei um enredo, que vai desde as compras dos feijões mágicos até o surgimento do pé de feijão. E finalmente te dei o narrador, que é quem contou essa história para você. Agora me diz, o que você acha que vai lembrar melhor? A mera informação de que feijões mágicos fazem plantas enormes ou a narrativa sobre João e o pé de feijão? Esse é o poder de uma história. Ela carrega memória, temática,
sentimentos, provoca empatia ou antipatia, dependendo da história que você está contando. Faz você refletir e, em última análise, impacta, de maneira grandiosa ou não, a sua humanidade. Com toda essa humilde estrutura que eu apresentei aqui, dá para perceber que o que movimenta a narrativa são os personagens, mas também é o narrador. Esse é o cara em quem você deve prestar atenção. E já esclareço aqui que o narrador não é sinônimo de autor. A J.K. Rowling é autora do Harry Potter, mas não é a narradora do Harry Potter. O narrador não deve ser confundido com a pessoa do autor. Ele é uma voz. Já se viu preso num livro e conforme você lê, parece que há uma voz dentro da sua cabeça lendo a história para você? É a abstração chamada narrador. E por ser ele o detentor da história, ele também é o detentor das ferramentas para criar a mesma. Ou seja, para transmitir a narrativa. E como o narrador vai transmitir? Como ele quiser. Narração tem a ver com intenção. Ele pode favorecer personagens, pode tirar o foco de outros, pode utilizar palavras mais ou menos fortes, pode alocar e realocar o peso de determinados fatos ao longo da narrativa como ele bem entender. Perceba que o maior poder do narrador é modelar a história conforme ele desejar. Novamente, vou mostrar isso na prática. Voltemos à história do João e o pé de feijão. Enfurecida pelo filho ter vendido tudo que tinham, a mãe de João implorou que ele ao menos investisse o dinheiro de forma inteligente. Qual não foi sua surpresa quando João apareceu em casa com 3 míseros grãos de feijão? Ele dizia que eram mágicos, mas isso não a impediu de se enfurecer mais. E se na manhã seguinte os feijões se transformaram num pé que furava as nuvens, nada mudaria o fato. João a desobedeceu. A pergunta que eu faço é: houve mudança nos fatos? Se você olhar direitinho, o enredo, ou seja, a série de acontecimentos com os personagens apresentados na narrativa, é o mesmo, mas eu acredito que você ficou com uma impressão diferente da história agora. Na primeira narrativa, João parece um herói, um tanto ingênuo, mas ainda de bom coração. Ele fez o que fez porque ele tinha fé e ainda foi corajoso de desafiar a própria mãe. Mas nessa aqui, ele não passa de um moleque imaturo e desobediente que por acaso deu sorte. Olha como as coisas mudam. E como eu fiz isso? Narrativa. Contei os mesmos fatos com os mesmos personagens, mas dei o foco para a mãe e coloquei uma lente de aumento nos seus pensamentos. Enfatizei a desobediência de João e ainda por cima mudei a qualificação do feijão. Passou de mágicos para míseros. Olha que da hora. É por isso que eu amo escrever. No fim das contas, o efeito da narrativa mudou por causa da história que o narrador decidiu contar. Olha que mágico. Tão mágico quanto os Joãos do feijão. Eu sei que usei de uma historinha bem simples, mas é que eu considero o conceito de narrativa e as formas de trabalhá-la uma técnica meio abstrata. Sendo assim, eu preferi usar de simplicidade para poder passar melhor o recado. Não é à toa que a narrativa faz parte da humanidade ao longo de toda a sua jornada até aqui. Prova disso são as histórias que surgiram bem antes da própria escrita vir a acontecer. Sabe, a tradição oral de tribos, povos e cidades antigas. Antes da grafia, das letras, de alfabetos sequer serem criados. Já havia uma necessidade humana de contar histórias e de passá-las adiante. É por isso que temos mitos. E após o nascimento da escrita, o hábito de contar histórias se intensificou ainda mais. Por exemplo, pega salmos e crônicas do povo judeu, pega as epopeias, que são aquelas narrativas em formato de poesia e cantos dos gregos, os folclores espalhados por todo o globo, fábulas e contos e romances e novelas e todo tipo de história e literatura narrada que chegou até nós. Nossos queridos quadrinhos e mangás, por exemplo, são narrativas também. E vale ressaltar, como você já deve imaginar, que a narrativa não se atém somente ao mundo da ficção. Haja vista que o texto jornalístico, por exemplo, se trata de narrativa. Biografias, filmes biográficos, etc.,
narrativas. E por que utiliza-se das técnicas da narrativa para passar informação? É porque o objetivo pode até começar na informação, mas ele transcende isso. Lembra que eu falei que a narrativa mexe com sentimentos, explora temáticas, toca a nossa humanidade? O jornalismo precisa disso para te aproximar da verdade que o narrador deseja contar. Minha intenção não é me debruçar sobre jornalismo, até porque eu não sou do ramo, mas é interessante ver um pequeno exemplo antes de partir para o entretenimento. Por exemplo, quando você vê uma notícia, menor infrator acusado de assassinar os pais. Aí você vê outra notícia que conta a mesma história de uma forma diferente. Adolescente mata os pais a tiros a sangue frio. Mesmo fato, efeito diferente. O impacto mudou. Assassino? Não. Menor infrator. Feijões míseros? Não. Feijões mágicos. Isso só me faz refletir o quanto o uso das palavras é uma coisa realmente poderosa. E quem sabe o quanto o uso das palavras é algo poderoso é a galera que cria entretenimento para a sociedade. Essa é a parte do vídeo em que você vai falar: tá, Débora, você já explicou o que é narrativa, você já explicou o poder dela, você já explicou até o quanto ela é histórica. Qual a história que estão querendo me contar? É de fato uma história bem simples. E agora recorro a uma analogia, como se eu já não fizesse tantas nesse canal. Imagine que você está construindo uma casa. Você já colocou o fundamento, as paredes estão erguidas, já tem teto e você inclusive já pintou sua casa. Tu foi na loja de tinta, escolheu uma cor maravilhosa, um tom de verde assim, folha, lindo, lindo, lindo. Depois que a tinta secou, tu olhou pra casa e descobriu que aquela cor era péssima. Combina com o estilo da casa, ela tá parecendo um Yoshi no meio de um condomínio lá, tá tudo pavoroso. Você fica com tanta raiva daquela decisão que tem vontade de destruir tudo. Porque além de ter ficado feio, a tinta foi carésima, superfaturaram aquela porcaria. Qual decisão você toma? Deixa quieto, não muda nada, melhor continuar construindo a casa do jeito que tava, a gente ignora esse defeito aí e segue a vida? Ou você, na raiva, descobre que não apenas odiou a cor, mas você odiou as paredes, o estilo do telhado tá esquisito, é melhor derrubar tudo e começar de novo. Acho que eu, você e o Yoshi, a essa altura do campeonato, já percebemos que essa casa se trata da nossa sociedade. E que se você for ao extremo de ignorar os erros ao longo da construção e continuar seguindo como se você não estivesse odiando o resultado, você tá sendo um conservador radical, que acha que tudo tá bom do jeito que tá, mesmo sabendo de certas incoerências e problemas, e toca o barco sem qualquer possibilidade de mudança, mesmo que seja para melhor. Agora, se você for o emocionado na outra ponta da decisão, você vai ter vontade e provavelmente vai destruir a casa desde o seu fundamento para poder reconstruí-la de novo. Olha que problema. Um lado não permite mudança, o outro lado não permite reter as coisas boas e mudar as que não estão funcionando. A grande questão liberal extrema é que a tendência é a qualquer sinal de problema, de disfunção, seja ela antiga ou contemporânea, a solução é sempre derrubar tudo desde a fundação. É ignorar o que foi construído antes, porque assume-se que pode se fazer melhor. Quando na boa, a resposta tá no caminho do meio. Você perde um pouco de dinheiro, você investe mais tempo, emprega mais energia. Mantém a casa do jeito que ela tá. Remove aquela pintura verde horrorosa. Estuda melhor o ambiente, estuda melhor o seu estilo, espera para tomar uma boa decisão. Vai lá, troca de cor. Termina de construir a casa e vai ser feliz. Essa é a questão. A guerra de narrativas, como toda boa narrativa, quer te pegar pela emoção, o medo de mudar ou a revolta com o que não dá certo. E eu permito me aprofundar só mais um pouquinho na questão. Eu vejo essas questões políticas e eu não consigo evitar os paralelos. Acha coincidência que os mais conservadores tendem a ser mais velhos e os mais liberais tendem a ser os mais novinhos? Claro que para
toda regra há uma exceção, mas isso acontece em nossa sociedade. E por quê? Ora, quem é mais velho tem mais experiência. Por ter levado muito já da vida, a tendência de comportamento da pessoa mais velha é calcular mais os riscos, decisões super importantes. Ao passo que quem é mais novo, literalmente viveu menos, tem menos experiência, levou menos da vida. Essa pessoa tende a querer revolucionar o mundo. Por isso o discurso liberal é muito sedutor para quem ainda não tem maturidade. E real, eu falo isso com todo carinho. Essa é a minha opinião, é a minha visão de mundo, porque eu, Débora, sou mais moderada. Vejo méritos em mudanças, assim como vejo méritos em conservar certas coisas como elas são. Sabe o que não é moderado? A guerra de narrativas. Infelizmente, tanto a mídia jornalística quanto o entretenimento colaboram em volume com a visão mais liberal. Não é segredo para ninguém. E aí é onde eu acredito que essa guerra de narrativas se torna um tanto injusta. Porque nós, seres humanos da Terra, jamais consumimos tanta informação e entretenimento como nos tempos atuais. E aí, lembra lá do que eu fiz com a história de João e o pé de feijão. Se você pega a sua narrativa e condensa, descamba, pesa ela mais para um lado do que para o outro e faz isso reiteradamente, a tendência é que a narrativa que você escolheu vai mudar aos poucos o pensamento de quem a consome. Nessa grande guerra cultural, guerra de narrativas, o que deveria acontecer é um espaço maior para que ideias de ambos os lados prosperem. Atualmente, Hollywood, a indústria da música, games, livros, está pesando para cá, pro lado liberal. Mas eu deixo claro aqui que seria igualmente terrível se tivesse pesando somente pro lado ultraconservador. Por mais conservadora que eu me considere, eu acredito que um dos maiores valores que a nossa sociedade cultivou a duras penas até aqui é a liberdade de se expressar. E a gente não pode esquecer disso. E agora eu vou continuar me expressando um pouquinho mais, mas eu quero mencionar duas obras no mainstream que transmitem muito dessa lógica liberal, a qual eu considero bem imatura. Uma dessas obras teve muito sucesso e foi o filme da Barbie, e a outra obra foi um fracasso absoluto, que foi a série da She-Hulk. Então vou começar com a Barbie. Em Barbie, a narrativa é essencialmente feminista. Nesse sentido, homens versus mulheres, culpadas versus inocentes, fazendo o paralelo. Eu destrinchei bem essa tese naquele meu vídeo sobre o feminismo plástico de Barbie, mas o filme, em última análise, te passa o seguinte recado: homens são a causa dos problemas do mundo, e as mulheres cabem todos, ou pelo menos a maioria, dos direitos, e nenhum, ou quase nenhum, dever. E o filme da Barbie é curioso porque tem muita gente cansada dessa narrativa e ainda assim fez um sucesso tremendo. Por que será? Ora, a resposta é muito simples. Ryan Gosling, que foi um Ken fenomenal, não dá pra negar isso. Margot Robbie, que é bonita, carismática, boa atriz. Greta Gerwig, que é muito inteligente, boa diretora, e uma campanha de marketing absurda que transformou um filme que pode ser considerado na média, apesar de muito charmoso, num fenômeno cultural. Aí você vai pra She-Hulk e o cenário muda. She-Hulk tentou passar a mesmíssima mensagem de Barbie, a boa e velha narrativa feminista vitimista. Por que não deu certo? O primeiro erro de She-Hulk foi fazer um produto não destinado ao público ao qual eles se dirigiram. Não teve uma protagonista carismática e bonita como a Margot Robbie, porque infelizmente ela não era uma mulher estonteante na versão humana, e na versão CG da She-Hulk ficou muito válida a estranheza. Aliás, todos os Hulks e CGs da série foi válida a estranheza puro. Eles gastaram muito dinheiro em cada episódio, mas você não via ali o valor da produção. Além disso, os diálogos pueris só revelavam uma série de conflitos fabricados e inúteis que não refletem a nossa situação como seres humanos, a não ser os seres humanos que pleiteiam muito pela causa ultraliberal. Outra coisa que prejudicou She-Hulk, o humor sofrível. O narrador ali
não soube utilizar direito as ferramentas da qual dispunha. Logo, a série foi um fracasso e a mensagem woke liberal não foi bem transmitida. E após esses dois exemplos, eu lanço aqui uma reflexão. Não é porque uma obra é considerada boa ou ruim que ela não será capaz de tentar enfiar uma mensagem goela abaixo. Chega a ser distópico quanto a maioria das obras de cultura pop tem se dedicado a uma mesma narrativa. Mas será que todo filme de herói ou blockbuster, cultura pop, tá metido nessa guerra? Tá mais interessado em te passar um viés político do que te entreter? Por um lado, eu acredito que não. Por outro, eu acredito que hoje em dia é uma tarefa de encontrar agulha no palheiro. E vou bater de novo aqui na tecla sobre a visão do feminino e da posição da mulher na sociedade atual, porque foi esse exemplo que eu dei com Barbie e She-Hulk. Então eu quero mostrar o que acontece quando você vira a moeda da narrativa pro outro lado. De uma baita mulher forte pra caramba que foi representada no cinema e que, na minha opinião, foi bem representada. E que não à toa o filme dela reverberou com meninas, adolescentes e mulheres e até homens. Tô falando aqui da Mulher Maravilha. Do primeiro filme, viu? O segundo a gente esquece que existiu, enterra, deixa ele lá. É uma narrativa de empoderamento feminino? Sim, mas no bom sentido. Por mais poderosa que a Diana seja, ela treina, ela aprende, ela refina sua habilidade, ela sofre e muito com a humanidade que ela tá tentando proteger. E ainda por cima, em sua jornada, ela se envolve, conhece, se relaciona com homens bons e maus. Não discuto aqui a técnica desse filme, que pra mim tem alguns defeitos, mas nenhum deles se aplica à mensagem que a narrativa transmite. Pelo contrário, é um filme que fala sobre espírito de cooperação, amizade genuína e ousa tocar no assunto do amor entre um homem e uma mulher. E ainda possui cenas onde reconhece, até de maneira humorada, o que é bem inteligente, episódios e comportamentos relacionados ao machismo. Mas ao invés de destruir todo o fundamento e construir do zero, ou seja, destruir todo o conceito de masculinidade para exaltar o feminino de maneira isolada, o filme reconhece o que é ruim, pega o que é bom, agrega tudo numa narrativa completa e, novamente, honesta. E traz uma faceta quase esquecida do feminismo. Aquela que traz poder real, de escolha, de lidar com a vida, com as consequências, ao invés de trazer mero, simplório, batido vitimismo. Por isso essa narrativa é lembrada com carinho até hoje. E tudo que eu disse até agora nos leva a uma conclusão. A narrativa, quando habilidosa e bem intencionada, detém o poder de construir e aproximar pessoas e valores. Mas a guerra de narrativas só interessa dividir, reduzir, rotular e destruir. O que nos leva ao último tópico do vídeo. Peraí, deixa eu ver se é o último mesmo. Prometo que é o último. A quem interessa a guerra de narrativas? Se já estabelecemos que a arte de contar histórias para moldar a sociedade sempre existiu, vale enfatizar que a narrativa já foi usada desde a antiguidade para elevar reis, desmoronar nações. Ao longo da história, lemos e assistimos episódios onde a opinião pública fez diferença. Ora, o livro de história é cheio de narrativa. Não tem como estudar a história da humanidade sem a narrativa. E hoje em dia, a guerra de narrativas é ainda mais sofisticada do que o mero pensamento político. Este que é importantíssimo, mas é também preciso pensar no viés econômico. Afinal de contas, somos uma sociedade de mercado. A gente nunca pode esquecer desse detalhe. Tanto governos quanto empresas, no mundo inteiro, querem monopolizar a narrativa para, de certa forma, monopolizar a mente dos cidadãos. Eu, você, nós, eles, geral. E um dos principais objetivos para a guerra de narrativas ser travada, em primeiro lugar, é minar a nossa habilidade de questionar, ou de pelo menos gastar um tempinho pensando melhor antes de omitir uma opinião ou comprar uma. Sabe o que acontece? Isso tem a ver com o instinto humano. Se não fizermos essa pequena parada para refletir, a tendência é que hajamos e reajamos primeiro na emoção e depois, se der espaço,
na razão. Não é coincidência que os argumentos do lado liberal sempre se utilizam de palavras que evocam o emocional. É a inclusão, é ser especial, é o bem-estar, é o empoderamento, é o amor, a identidade, a autoestima. Repara bem, os discursos liberais tendem a lançar mão dessas palavras com frequência e volume. E quando não fazem isso, ou quando não conseguem argumentar, quem dirá vencer o argumento oposto, se apressam em lançar os seus istas e os seus ismos, porque dentro deles já está encerrada uma ideia que eles compraram sem pensar muito. Talvez compraram porque estão expostos a esse produto o tempo inteiro. Esse produto narrativa que vem da mídia de informação e do entretenimento em geral. Sempre há exceções, mas não dá para negar a grande tendência dos discursos propagados por esses meios de comunicação. E, aliás, as palavras que eu mencionei ainda agora, autoestima, identidade, bem-estar, inclusão, são ótimas por si mesmas, mas é bom ficar de olho no contexto, na narrativa onde se concentram. E por que estou batendo aqui na tecla da emoção e da razão, da experiência e da imaturidade, do conservador e do liberal? É porque lá no fim da linha de toda a intenção da guerra de narrativas, o objetivo é fazer você comprar uma pessoa, uma personalidade, geralmente famosa, um objeto, um produto. Não à toa a nossa sociedade é mega consumista, ou uma ideia. Por que você acha que tem tanta gente apressada em se degladiar online, num pantanal fedorento de palavras que não vão a lugar nenhum? A gente precisa pensar. Por favor, não ache que com essas ideias, essas palavras e esse vídeo eu tô sendo conspiracionista, porque realmente não é essa a minha intenção, mas enfatizo que a gente precisa ser esperto. Se alguém se empenha demais para te encantar com uma narrativa extremada, artificial e imatura, pode ter certeza, para esse alguém você não passa de um cliente. Ufa! Esse foi o vídeo de hoje. Olha, eu confesso que eu tô até com um pouco de receio de falar, porque é um assunto espinhoso, né? Meu receio não vem necessariamente da minha posição política, de pra qual lado eu me inclino. Meu receio tá mais em não me fazer compreendida, porque eu tenho o meu jeito de falar, o meu jeito de narrar, inclusive. Eu gosto de clarear as ideias, eu gosto de ser o máximo didática possível. É claro que com isso eu não estou subestimando a sua inteligência. Na verdade, eu tô superestimando a minha capacidade de ser tagarela, de sair por tangentes, de não explicar direito. Sabe, eu posso viajar na maionese, é o que eu quero dizer. Eu espero que esse vídeo não tenha sido o caso. Minha intenção jamais será te colocar num extremo ou outro dessa guerra de narrativas. Até porque você com certeza sabe muito bem o que consumir, o que reter, o que descartar. Confio no seu bom senso, como acredito que você confia no meu, pelo menos um pouco. Mas admito que, assim como a voz do narrador, a minha não pode ser isenta. E a de qualquer pessoa que se posiciona numa narrativa, principalmente se for da sua própria vida, jamais será isenta. Isso é impossível. Obviamente não fiz esse vídeo sem intenção. E ela é te influenciar para comprar ou não aquilo que você deseja ou precisa realmente. Em outras palavras, escolher o que está no mundo do entretenimento para entrar na sua vida. E é isso. Tenho certeza que eu falei pra caramba. Eu quero tirar esse último minutinho do vídeo para agradecer aos membros do canal. Vocês são demais e me apoiam. Eu espero que vocês tenham recebido o artigo de Duna que eu fiz, que eu botei lá no nosso grupo do Telegram. Se você quiser se tornar já clica aqui em ser membro. E se você acha que esse vídeo vale uma bela de uma compartilhada, compartilha pra caramba. Faz o YouTube subir ele. E se você acha que vale um valeu, manda seu valeu. Eu vou amar. E é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e bye bye.